Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 6, que tem como título Que nação há tão grande? O verso dessa semana está lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 8, e diz assim: E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Bem, aqui Moisés estava falando para o povo que eles eram e seriam vistos pelas outras nações, pelos povos vizinhos, como uma grande nação, como um grande povo. Agora, o que é que tornaria essa nação grande? O que é que tornava a nação de Israel uma nação grande? Eu te pergunto, né, ao seu ver, como é que você enxerga se uma nação, se um país é grande ou não? É claro que a sua resposta vai ser, bem, um grande país, uma grande nação, é uma nação rica economicamente. É uma nação que tem um poder militar grande. É isso que torna uma nação grande, né? Agora, aqui Moisés, ele estava dizendo que esse povo sim seria visto como uma grande nação, mas não porque por aquilo que eles faziam ou deixavam de fazer, por aquilo que eles tinham ali economicamente ou não, pelo poder militar ou não, isso não fazia diferença. O que tornava o povo de Israel uma grande nação era a presença do Deus verdadeiro. A presença de Deus no meio dessa nação é que tornava essa nação uma grande nação. Agora, como é que as outras nações, os outros povos, enxergariam Deus no meio do povo de Israel? Né? Uma das formas seria através justamente dos seus juízos, das suas leis, dos seus estatutos, né? A lei divina que regia essa nação levaria o Deus verdadeiro para as nações vizinhas. E Moisés, justamente aqui no seu discurso, nesse momento, ele está falando da perfeição da lei. Claro, é a lei divina. É a lei divina. Veja o que Moisés ele fala no capítulo 4 de Deuteronômio, verso 2. Diz assim: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Veja, não precisa, né, não é para acrescentar nada, não é para diminuir nada dos mandamentos da lei. Por quê? Porque é uma lei perfeita. Se não precisa ser alterada, porque é perfeita. Né? Se é perfeito, justamente não precisa ser revisado, não precisa sofrer mudanças, já é perfeito. E é perfeito justamente porque é uma lei divina. E aquilo que é divino é perfeito. E Moisés então estava falando para o povo justamente isso: não alterem, não mudem, não acrescentem, não diminuem, porque é uma lei perfeita, porque é uma lei divina. E através dessas leis, desses estatutos, né, o Deus verdadeiro será enxergado no meio dessa nação pelos povos vizinhos. Agora, quem é que quer mudar a lei? Quem é que quer alterar a lei? Nós sabemos, o inimigo, desde o conflito no céu, ele tem a intenção de alterar a lei de Deus. Veja só, separei aqui um trecho na lição de domingo, onde tem aqui uma parte de mensagens escolhidas de Ellen White, diz assim: Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu, mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu antes de sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitou o mesmo erro. Veja que interessante, né? A professa igreja cristã, talvez não por palavras, mas por suas atitudes, elas demonstram que aceitaram o mesmo erro de Satanás, de entender que a lei de Deus ela é defeituosa, ela é imperfeita e necessita ser revisada. Então, aquele que quer alterar a lei é o inimigo, é Satanás.
é que tem a intenção de alterar a lei de Deus, a intenção de mostrar para a humanidade que a lei de Deus ela é defeituosa e precisa ser alterada. Mas aqui Moisés, no seu discurso para esse povo que estava prestes a herdar a terra de Canaã, fala: a lei de Deus ela é perfeita, não acrescentem, não tirem, é perfeita, apenas obedeçam, e assim o Deus verdadeiro ele será propagado às nações vizinhas. Na sequência, Moisés ele busca fazer com que o povo seja fiel a Deus. Veja, né? Primeiro ele fala da lei que é perfeita e agora busca a fidelidade do povo. No verso 3 e no verso 4, justamente ele fala, né, do perigo de ser infiel. Né? Fala daqueles que foram infiéis, que adoraram ao Deus Baal, né, que foram idólatras. Essas pessoas, elas pereceram, elas morreram. E aqueles que estavam ali, vivos, prestes a herdar a terra de Canaã, né, que foram fiéis, e o Moisés, ele justamente fala para esses, né, mantenham-se fiéis a Deus para que vocês possam viver. Sejam fiéis ao Deus verdadeiro. Sejam fiéis a essa lei divina que é perfeita. E aqui, então, é importante para nós que estamos prestes a herdar a terra prometida, a Canaã celestial. É um convite, né? É uma exortação também a nós. Sejam fiéis, sejamos fiéis agora. Não é uma escolha coletiva a fidelidade a Deus, assim como não foi naquele momento. Moisés justamente falou, aqueles que escolheram adorar ao Deus Baal morreram. Vocês que foram fiéis estão aqui. Sejam fiéis, continuem sendo fiéis, como uma escolha pessoal. Fidelidade é essa, que é uma escolha pessoal, não é uma escolha coletiva. Não é, o coletivo que se junta para votar, vamos decidir isso, decidir aquilo, pronto. Então a maioria decidiu se manter fiéis e firmes a esses estatutos, então vamos nos manter. Se a maioria decidiu retirar aqui, não ser fiel, não obedecer essa parte da lei, então está decidido. Não, a fidelidade a Deus é algo pessoal, é individual. A escolha a ser fiel ao Deus verdadeiro, ela é individual, não é coletiva. Nós precisamos ter isso em mente. É uma escolha individual, pessoal, né? Que você possa escolher ser fiel ao Deus verdadeiro. Na sequência, Moisés ele cita a sabedoria em obedecer, né, os mandamentos de Deus. Veja, no verso 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Perceba que a sabedoria não está na lei em si. A sabedoria, a inteligência, né, não está na lei em si, mas em obedecer. E as outras nações, então, veriam, né, que nação sábia, que nação inteligente, justamente porque obedecem essa lei divina, essa lei perfeita. Veja, separei aqui um trecho sobre essa ideia, aqui na lição de quinta-feira. A sabedoria e o entendimento resultavam da manifestação em tempo real das leis de Deus na vida deles. Eles deviam viver as verdades que o Senhor lhes havia concedido, e só podiam fazer isso obedecendo-lhe. Toda a luz e a verdade não iriam fazer nenhum bem a eles, nem aos pagãos ao seu redor, se Israel não vivesse essa verdade. Portanto, repetidamente, eles são chamados a obedecer, porque a obediência aos estatutos e juízos, não os próprios estatutos e juízos, era o que importava em se tratando de testemunhar ao mundo. Então, como é que esse povo seria realmente luz às outras nações? Seriam realmente uma testemunha às outras nações, aos outros povos, obedecendo. Então, eles não teriam benefício algum se não obedecessem, e também não seriam luz a ninguém se eles não obedecessem e vivessem essas leis em sua vida. E nós precisamos ter esse entendimento. Não adianta conhecer, não adianta falar sobre a lei de Deus, sobre a verdade que conhecemos. Precisamos viver. É vivendo
essa verdade, é obedecendo essas leis que nós realmente levaremos a verdade às outras pessoas. Só seremos luz no caminho das outras pessoas, vivendo essa verdade, obedecendo aos mandamentos de Deus, não apenas pregando e falando de forma vazia, mas levando, pregando através da nossa vida. É assim que nós seremos luzes para as outras pessoas. E aqui Moisés estava dizendo isso para essa nação. Vocês só serão luz para as outras nações se vocês obedecerem. E na sequência nós temos justamente a ideia que nós introduzimos a lição dessa semana, lá no capítulo 4, verso 7 e verso 8, diz assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Bem, separei aqui um trecho da lição que nos traz a ideia desses dois versos, né? Nesses versos, Moisés apontou dois motivos pelos quais Israel era especial. Primeiro, o Senhor estava perto deles, de maneira única, por meio do santuário. Segundo, por causa dos estatutos e juízos tão justos como toda esta lei. E aqui Moisés, então, aponta os motivos pelo qual esse povo era especial. Então Moisés, ele deixa claro para o povo: vocês são especiais, sim, vocês têm uma verdade muito especial. Deus escolheu vocês para algo especial, mas não é para vocês segurarem essa verdade para si. É para vocês levarem as outras nações, é para vocês iluminarem os povos ao seu redor. Mas de que maneira vocês vão conseguir? Vivendo essa verdade, obedecendo à lei de Deus. Deus, ele se manifesta no seu povo através dos seus juízos, dos seus estatutos, da sua lei perfeita. É a lei perfeita, né? A lição fala da lei perfeita, a lei sábia, a lei divina. E é dessa forma que vocês vão conseguir iluminar as outras nações ao seu redor. É dessa forma que vocês poderão viver. E hoje isso serve muito para nós, porque é justamente tendo essa compreensão que nós alcançaremos a vida eterna. Estamos prestes a herdar a Canaã celestial e viver eternamente com o nosso Deus. Mas precisamos primeiramente entender que a lei de Deus ela é perfeita, não precisa ser mudada, não pode ser mudada, porque se for mudado não será mais perfeita, é perfeita do jeito que é, porque é divina. Precisamos ser fiéis a Deus, lembrando, fidelidade como uma escolha pessoal, uma escolha individual. Precisamos demonstrar a presença de Deus na nossa vida, obedecendo a Ele. Não há outra forma de demonstrarmos a presença de Deus na nossa vida. Não adianta falar, pregar, se nós não vivermos. Como eu falei, será uma pregação vazia, uma pregação sem o menor sentido nem para nós mesmos. Precisamos primeiramente viver essa verdade, viver essa lei, obedecer a Deus. E aí sim nós seremos luz no caminho das outras pessoas. Da mesma maneira que Moisés estava aqui, pregando a esse povo, né? Trazendo informações muito importantes para essa nação que estava prestes a herdar a terra prometida. Hoje, tudo isso faz muito sentido na nossa vida, se nós entendemos que estamos prestes a herdar a Canaã celestial. E se desejamos que o máximo de pessoas possam herdar também a Canaã celestial, precisamos levar essa verdade e, primeiramente, vivendo essa verdade, nós aí sim conseguiremos levar essa verdade para todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Que esse possa ser o seu desejo, levar essa verdade, pregar essa verdade através da sua vida, através da obediência aos mandamentos perfeitos do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você. A gente se vê no próximo estudo. Até lá.